sequência, com a assessoria. Tudo bem com o senhor, senhor? O que está mudando, na verdade, é o seguinte: é vedada a criação de caixa específico para atendimento militar e previsto para o primeiro, considerando preferenciais todos os caixas. Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 22ª reunião ordinária deste quarto ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malon para que faça a leitura do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 1. Advertência. 2. Obrigação de recuperar o dano. 3. Prestação de serviço à comunidade. 4. Liberdade assistida. 5. Inserção em regime de semi-liberdade. 6. Internação em estabelecimento educacional. 7. Qualquer uma das previstas no artigo 101. Parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida prestação de trabalho forçado. Parágrafo 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia das atas da 21ª reunião ordinária e da 4ª extraordinária foram enviados a todos, sendo assim, eu coloco em discussão única as atas da 21ª reunião ordinária e da 4ª reunião extraordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação as atas da 21ª reunião ordinária e da 4ª extraordinária e solicito aos vereadores que foram favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 21ª reunião ordinária e 4ª extraordinária. Antes de iniciarmos, queremos agradecer a presença dos membros e componentes do Rotary Clube São Bento do Sul de Serra Alta, né? Muito obrigado pela presença, volte sempre também os radialistas que aqui se fazem presente, nossos amigos, pessoal que nos acompanha na sessão, muito obrigado pela presença. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Cláudio Mar Voltrova, para que faça a leitura do expediente. Ofício 289/16 do GAPRE. Senhor presidente, através do presente anexo encaminhamos os projetos de lei 460/16 com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei 460/16, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar no orçamento vigente do município. Ofício 278/16 do GAPRE. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, em atendimento ao requerimento de informação 295/16, encaminhado pelo vereador Tirso Vladimir Hilming, encaminho em anexo os documentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, o CEPLU. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 281/16 do GAPRE. Senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara 1603, 1604 e 1605/16, documentos oriundos dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 288/16 do GAPRE. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, em atendimento ao requerimento de informação 298/16, encaminhado pelos vereadores Tirso Vladimir Hilming e Petra Alexandre Knoibiller, encaminha anexos documentos da Secretaria Municipal de Finanças, CEFIM. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Requerimento de informação de número 303/16, Márcio Drevik, requerendo informações sobre a quantidade de empresas que se instalaram no município através de incentivo desde o mês de janeiro de 2013 até o mês de maio de 2016. Senhores vereadores, a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira,
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em parceria com a Câmara Municipal de São Bento do Sul, promovem a palestra de Direito Eleitoral, no dia 24 de maio, na próxima terça-feira, das 19 às 22 horas, no plenário da Câmara Municipal. Convite para a participação do 2º Congresso Sul Brasileiro de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, que acontecerá nos dias 16 e 17 de julho de 2016, em Florianópolis. Presidente da IGEM, Evandro Heredes dos Navegantes. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas o projeto de lei número 460 do Executivo. Coloco em discussão única e votação o requerimento de informação de número 303/2016, de autoria do vereador Márcio Dreve, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação deste requerimento, uma vez que primeiro a gente tem visto a questão econômica com algumas deficiências em nossa cidade. Então, primeiramente, informar quantas empresas se instalaram no município de São Bento do Sul, através do incentivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desde o mês de janeiro de 2013 a maio de 2016. Também informar quantos empregos foram criados em São Bento do Sul através do incentivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desde janeiro de 2013 até agora. Também informar os valores totais de recursos investidos por empresa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a geração de novos empregos e para a instalação de novas empresas na cidade de São Bento do Sul, desde o mês de janeiro, nesse mesmo sentido. Então, esse requerimento se faz necessário, a vida que tem circulado muito por aí. Até hoje, agora há pouco mesmo, eu estive conversando com o Cacildo, lá embaixo, ele mencionando sobre a quantidade de desempregados que estão procurando o Cine para encaminhar ao seguro-desemprego. Então, é importante ver quanto que o atual governo investiu na área de desenvolvimento econômico para a geração de novos empregos, porque tem se falado em alguns aspectos na questão de vaga nas creches, até que o vereador César Godoy também criou mais um mecanismo de grande importância para ter mais opções para as mães que precisarem. Mas também, por outro lado, eu sei que em muitos pontos tem vagas até sobrando por causa do desemprego que está gerado, que não está aumentando a procura. Então, isso também é importante a gente saber como é que anda a questão de emprego na nossa cidade. Por isso é importante a gente ter as informações concretas nesse sentido, para nós esclarecermos os questionamentos que a comunidade nos faz. Seria isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 303/2016. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 428/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei visa pedir abertura de crédito adicional suplementar para pagamento de parte da dívida com financiamentos da Prefeitura pelo saneamento básico, valor de 2 bilhões, e esse valor é necessário para custear isso aí. Se não houver essa aprovação, os recursos deverão vir de outras fontes que irão prejudicar as ações em favor da população. Por isso a gente pede a aprovação de Vossa Excelência. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knobel. Senhor presidente, senhores vereadores, creio que esse projeto ele carece de algumas considerações antes de que a gente encaminhe a votação dele. É um projeto muito complexo. No final do ano passado, presidente, enquanto o Executivo encaminhou para essa casa
o orçamento para o ano de 2016, nós entendemos que havia a necessidade de fazer algumas alterações, entre elas, retirar de uma rubrica a possibilidade de o município fazer o repasse automático, ou melhor, o SAMAI fazer o repasse automático de R$2 milhões para a prefeitura, para que pudesse ser feitos os pagamentos. E na ocasião, presidente, foi amplamente falado nesta casa que a prefeitura encaminhando para esta casa um projeto de lei especificando as dotações, especificando quais seriam os pagamentos que seriam efetuados e detalhando o projeto, estaríamos dispostos a aprová-lo. Pois bem, esta situação ocorreu porque, na minha maneira de entender, presidente, para que haja esse repasse, é necessário a autorização legislativa. É necessário que o legislativo, em lei específica, autorize o repasse. Caso que está acontecendo agora. Por conta disso, me manifestei contrário à colocação daquela forma como o executivo tensionava fazer no orçamento, por entender não ser correto do ponto de vista fiscal. Na ocasião, até houve, por parte de algumas pessoas, o questionamento: mas eu duvido que vocês vão aprovar, porque não sei... O papel do vereador, e aqui fica a nossa manifestação que sempre temos feito aqui. O nosso papel é fiscalizar o executivo naquilo que entendemos ser ilegal. Nós podemos, inclusive, fazer uma fiscalização preventiva, como foi o caso. A partir deste momento, quando o executivo encaminha um projeto de lei que, do ponto de vista legal, é correto, é adequado, que, do ponto de vista da execução orçamentária, é correto e adequado, aos vereadores cabe analisar a sua legalidade, a sua pertinência, e ao executivo cabe escolher, priorizar quais são as ações que vão fazer. Me chama a atenção, presidente, e fiquei bastante impressionado com a mensagem deste projeto de lei. Em uma parte dele, eu vou fazer a leitura de algumas partes, presidente. No momento em que o Brasil atravessa uma das suas maiores crises políticas e financeiras, num período em que todas as suas instituições, seja o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, em todas as suas instâncias são questionadas e colocadas em xeque, a sociedade nos cobra uma postura madura, ética e responsável. Devemos, então, demonstrar essa postura, deixando de lado os interesses partidários ou particulares, aprovando todos os projetos que visam o atendimento à população, sem esperar nenhum tipo de contrapartida em troca, priorizando sempre o interesse coletivo. Temos feito isso, presidente. Digo isso porque, no início da mensagem, para conhecimento de todos os vereadores, bem como de toda a sociedade são-bentense, os valores retirados da Secretaria de Obras faziam parte dos projetos e atividades previstos para manutenção de veículos, máquinas, equipamentos, conservação de vias públicas, enfim. A persistência dos atuais valores nessas dotações prejudicará os trabalhos mais simples e corriqueiros dessa secretaria. Eu não sei agora, presidente, quem é que está trabalhando com irresponsabilidade aqui, jogando para a torcida, com esta mensagem, dizendo: se os vereadores estão atrapalhando. Nós temos hoje, presidente, 6 projetos de lei aqui nessa casa de alteração de dotação orçamentária. A persistência dos atuais valores nessas dotações demanda única e exclusivamente o envio de um remanejamento orçamentário. Mas não tem de onde tirar dinheiro. Bom, aí é outra história. Quero fazer um registro também, presidente, de que no ano de 2008, último ano do mandato do então prefeito Fernando Malon, foram destinados R$500 mil do SAMAI para a prefeitura para pagamento de dívidas. No ano de 2012, presidente, foram destinados R$500 mil
para pagamento de dívida. O último ano do mandato do prefeito, então prefeito Magno Boma. Nesta gestão, presidente, nesta gestão, excetuando-se esses 2 milhões que se pretende agora, já foram repassados 3 milhões de reais do SAMAI para a prefeitura, para o pagamento de dívida. Destes 3, 2 milhões numa manobra no ano de 2015, sem passar por esta casa a autorização legislativa. Enfim, presidente e senhores vereadores, do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, do ponto de vista da moralidade, da transparência do processo, eu não vejo nenhum problema em aprovarmos esse projeto de lei. Eu só não acho, presidente, adequado, mas essa responsabilidade recai sobre o Executivo, que sejam retirado todo o valor de investimentos do SAMAI para pagamento da dívida. Neste ano 2016, o SAMAI vai ter a sua arrecadação e fizemos um pedido de informações, senhor presidente, sobre o detalhamento desse projeto. 70% dessa resposta do pedido de informações são fotos das obras. Já no começo da resposta do SAMAI, em razão da sua complexidade, seja pelo aspecto técnico requerido para esta segregação e temporal em razão dos períodos de sua execução, ou mesmo pela necessidade de cruzamento de dados técnicos e contábeis, faz-se impraticável a obtenção das informações nos prazos requeridos. Ou seja, não conseguiram nos explicar detalhadamente tudo o que nós perguntamos. Ainda assim, presidente, ainda assim, dizem na sua resposta, definitivamente os serviços de esgotamento sanitário são custeados na forma de subsídio cruzado pelo serviço de abastecimento de água, condição essa admissível em razão da sua forma de prestação. Admissível. A reversão dessa condição poderá ser obtida de forma gradual, inclusive prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado pela Câmara de Vereadores, que prevê o incremento gradual das tarifas de esgoto para diminuir as diferenças entre receitas e custos dos serviços de água e esgoto. Por fim, presidente, já encaminhando a minha manifestação final e o meu voto com relação ao projeto de lei, quero dizer que, apesar de entender ser não adequado do ponto de vista do investimento no SAMAI, do investimento em esgoto sanitário, do investimento em obras porque esgoto sanitário também é saúde, simplesmente retirar em uma gestão 5 milhões de reais do SAMAI para pagamento de dívida, enquanto em 2 gestões anteriores, cada uma delas usou 500 mil reais, eu acho inadequado e eu acho de uma incompetência administrativa. Apesar dos momentos serem diferentes, apesar do cenário ser diferente, apesar de entendermos tudo isso. E por entendermos tudo isso, presidente, é que eu me manifesto pela aprovação do projeto. Eu vou me manifestar pela aprovação do projeto na sua íntegra, apesar de não concordar pessoalmente com essa totalidade dos valores, porque nós estamos desfalcando a capacidade do SAMAI de continuar as suas obras. Infelizmente, é o que essa administração está fazendo com o SAMAI. E digo mais, presidente, nesta casa tem um projeto de lei de mais um financiamento de 2 milhões de reais para o SIS. Esse financiamento de 2 milhões de reais vai ser pago em 5 anos, sendo que o primeiro ano é para pagamento de juros e os próximos 4 anos para pagamento do total da dívida. Se nós pegarmos só o total da dívida, presidente, só o total da dívida, nesses próximos 4 anos nós teremos uma necessidade de pagamento de dívida de 600 mil reais por ano, sem contar os juros. 600 mil reais por ano. Se hoje nós estamos pegando dinheiro do SAMAI para pagar as dívidas do SAMAI, porque a prefeitura não tem dinheiro para fazer troca de rubricas, da onde virá
os R$600 mil anuais para pagar esse novo financiamento. Essa é a minha preocupação com relação a esse novo financiamento. Mas com relação, isso nós vamos discutir ainda quando estivermos tratando daquele outro projeto. Mas com relação a esse projeto, presidente, assim como nos comprometemos na outra, enquanto da aprovação do orçamento, enquanto se a prefeitura encaminhasse um projeto, e ainda que não detalhou corretamente tudo aquilo que pedimos, entendemos ser legal, do ponto de vista fiscal, apesar de não adequado do nosso ponto de vista, e por conta disso o encaminhamento do meu voto pela aprovação. Continue a discussão. Também vou fazer uma colocação em relação a esse projeto, até porque esse é o famoso projeto aí que deu toda aquela confusão, criou-se aquela confusão toda no final do ano, quando a aprovação da LDO, e que nós estávamos retirando valores que seriam investidos, vamos colocar aqui, combustível, lubrificante, pneus, salibramento, peça de reposição, uma série de coisas. Nós, na época, quando solicitamos, fomos questionados, a imprensa divulgou em letras garrafais, nas primeiras páginas, que a Câmara sofreu isso, sofreu aquilo, uma série de coisas. Quando nós só pedíamos para que viesse para essa Casa de Leis um projeto específico, que agora veio. Nós queríamos saber para quê. Então, baseado num dos fatores principais, inclusive quando lá estava por 10 dias como prefeito, pude constatar pessoalmente, algumas patrolas, um valor altíssimo, encostada na garagem por falta de recursos. E conhecedores do problema que nós temos em relação à administração pública, Secretaria de Obras principalmente, que praticamente nós criamos lá dentro, né? A gente viu que muitas estradas também, por exemplo, eu cito uma estrada hoje, do bairro de Serra Alta, mais precisamente, lá o vereador Lírio conhece bem o Pico da Neblina. Hoje essa estrada, vereador Fernando Malão, hoje essa estrada não tem condições de tráfego. Lá ninguém anda, você entra dentro de um panelão, entra no outro, sai no outro, tem que cuidar ali, porque tá, e falta de patrulhamento e de manutenção das vias. E a prefeitura coloca no projeto que uma das prioridades, inclusive está destinando aqui na lei aqui, R$500 mil para essas manutenção de vias urbanas e rurais. Então eu acho importante, porque a comunidade, se já às vezes está com problemas, diversos problemas, se ela não pode circular pelas vias em boas condições, aí começa a complicar. Por exemplo, nós sabemos que as maiores críticas são em cima disso aí, então vamos esperar. Nós estivemos reunidos, né, vereador Pete? Conversamos sobre o projeto para nós aprovarmos o projeto. Também vou me colocar favorável ao projeto. E até porque, para que não se use mais, não se use isso, os senhores me conhecem, não se use, nós não estamos fazendo porque os vereadores não autorizam isso, não estamos fazendo porque a Câmara de Vereadores não nos repassa, não tem nada disso, está aqui. Vamos aprovar e autorizar o repasse do SAMAI de R$2 milhões para a Prefeitura, para pagamento de dívida, conforme o Pedro colocou, muito bem explanado, vereador Pedro Alexandre Kleber. Nós conversávamos já a respeito disso, e que iríamos tecer alguns comentários em relação a esse projeto. O importante é que ele seja aprovado e que o município receba as benfeitorias que ele merece. Por causa disso, eu me coloco favorável ao projeto. Continue a discussão com a palavra o vereador vice-presidente dessa casa, vereador Tício Vladimir Imminger. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo um pouco de dualidade nas situações, porque o orçamento está em juízo, no judiciário. O prefeito não aceitou, o executivo não aceitou aquelas alterações que foram feitas e está questionando isso judicialmente. A primeira lei que foi mandada para cá, com relação ao repasse do hospital, não foi aceito aquilo que, teoricamente, tinha sido colocado no orçamento, que seria o repasse de até 60 mil para a UTI, de 18 mil para 60 mil.
E já aqui, ele aceitou aquilo que foi colocado, que devia ter colocado uma lei específica para mandar os 2 milhões de repasse do SAMAI para a Prefeitura. Então, são duas situações que fazem parte do mesmo problema, mas duas situações tratadas de forma diferente. Né? Eu vejo isso também com essa dualidade de ações e de finalidade, mas a gente já se colocou aqui favorável sempre a esse repasse, desde que dentro de certas situações, as situações estão sendo, os requisitos estão sendo cumpridos agora. Outra coisa que também sempre nos preocupa, como o vereador Peixe falou, nós não evoluímos nada no esgoto nos últimos 3 anos. Né? Eu acho que a nossa evolução foi muito pequena com relação à metragem feita, a ruas feitas, e até as outras ruas que a gente está asfaltando, muitas vezes a gente vê que não é colocado a rede seca, a gente tem aquela desculpa de que não se tem projeto, de que isso, aquilo. Então, tá realmente bem complicada essa situação. Eu acho que, apesar da gente ser favorável a esses 2 milhões de repasse para que ajude nas contas da Prefeitura, mas tem todas essas coisas que a gente tem que questionar. Né? Muito pouca evolução no esgoto durante esses anos, muita pouca evolução na construção de casas, muito pouca evolução naquela questão das enchentes que a gente já colocou aqui, e o tratamento dúbio. Né? Por um lado, ele aceitou a questão da lei do orçamento para o repasse de 2 milhões, mas não aceitou o aumento do repasse do hospital, mandou a lei para cá. Né? Ele poderia ter colocado, naquela situação, o repasse de 18 até o valor que tinha sido colocado no orçamento, e isso não foi feito. Então, é só isso que eu teria que vereador, dizer. me permite uma parte? Pois só? não, pois não. Quem sabe agora, né, vereador, o que se está colocado aqui na mensagem, né, que a sociedade nos cobra uma postura madura, ética e responsável, que visa um atendimento à população, possa ser também, de uma forma de mão dupla, por parte da Prefeitura, e também apresentar um complemento a esse projeto de lei com relação ao hospital, dentro dos valores que nós propusemos aqui por essa casa. É só isso que eu teria que falar. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço da manifestação do vereador Peixe a minha manifestação com a devida vênia e o meu voto encaminhado no mesmo sentido. Eu só complemento que o vereador Edi dizia que foi isso também que originou toda aquela, eu vou chamar de briga, vou usar esse termo, eu acho que pode ser usado, porque, afinal de contas, fomos parar na delegacia, e na delegacia, raramente, eu nem sei se existe uma exceção que você vá parar na delegacia por uma coisa boa, eu não consigo me lembrar. E eu, enquanto havia discussão, enviei para o Edson pode colocar ali na tela, por favor, eu fui ao Ministério Público dias atrás, para dar uma olhada como é que está o processo. Esse ali é o processo que está, não consegue colocar no telão também ali, não? É possível? Até nas televisões dá para ver, então perdão. Mas, de qualquer forma, esse é o inquérito que está sendo investigado ou apurado pelo Ministério Público, se houve ou não adulteração de documentos. Ele está parado desde janeiro, se eu não estou enganado, desde lá não se movimenta. O último movimento foi meu pedido de vistas no processo, porque eu queria saber como é que está. Eu só estou dizendo isso porque se quer tanto uma postura, eu não me lembro onde é que o senhor falou aqui, vereador, eu não consigo achar da maturidade. Está na mensagem, sim, mas é que ela é um pouco mais extensa. Está aqui. Aqui. A sociedade nos cobra uma postura madura, ética, responsável, e aquela coisa toda muito bonita de se escrever, mas pouco prática na prática. Então, só para mostrar que esse é o inquérito civil, foto da semana passada, para vocês verem como é que está o tamanho da brincadeira madura. Ética e responsável com que o Executivo trata a Câmara de Vereadores. Esse ali é o processo que está no Ministério Público, apurando se o presidente adulterou, presidente à mesa, não consigo me recordar, adulterou um projeto de lei aqui, depois uma lei, que a celeuma é muito grande. E eu digo que eu fiz esse requerimento, quero justificar, aproveitar o coisa, só para acompanhar como é que está a celeuma, porque nós já estamos encaminhando para junho, e isso aí parece que tem uma névoa que ninguém mais fala disso aí, ficou assim, sabe?
Foi todo mundo para a delegacia, todo mundo taxado de um monte de coisa, foi para o jornal e, de repente, acabou. Achei estranho. Aí fui lá olhar uma olhada. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Márcio Drever. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente, a forma como nós fomos tratados também nessa questão dessa resposta, sabendo desde o ano passado que nós tínhamos essas dúvidas todas, e no anexo do projeto, as informações que nos trouxeram referente aos custos, aonde seriam gastos esses valores para pagar os financiamentos, ficaram dúvidas, e a resposta desse requerimento realmente veio de outra forma, mais confundida ainda. Então, realmente, a gente espera que também sou favorável à aprovação em virtude dessas questões que muitas vezes a gente tem pedido um servicinho de um patrulhamento, às vezes no lugar para colocar 10 tubinhos, coisa assim, eles dizem, não tem dinheiro, não pode, não sei o quê. A gente espera que com a aprovação desse projeto também, essas solicitações, como foi mencionado ali, valor de 500 mil que está encaminhado para esse tipo de serviço, também seja atendida, que a gente possa ter atitude e comportamento bastante maduro para tratarmos desse assunto. E realmente se falou-se uma coisa e acabou sendo feito outra. Mas, de qualquer forma, eu sou favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. Eu solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 428/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 450/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 450/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 451/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 451/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Em primeira discussão, projeto de lei número 454/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência, FIA, a repassar recursos ao São Bento Handebol Clube. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudio Mar Voltrova, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomenda ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 454/2016. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço vênia para discutir sobre todos eles rapidamente, daí não me manifesto mais. O 454 prevê repasse de R$ 7.000 do Fundo da Infância e Adolescência para o São Bento Handebol Clube para um projeto específico, projeto Futuro em Suas Mãos. O 455, mais R$ 7.000 também para o handebol, para um outro projeto, handebol, um arremesso para o futuro. São dois projetos para a mesma entidade, mas dois projetos distintos. E por que dois projetos? São apresentados os projetos, são aprovados pelo CMDK e, uma vez aprovados, são mandados para cá. Eles depois têm que prestar contas, cada qual da sua verba, especificamente para um projeto específico, no caso, o handebol 2. O 456 fala de R$ 7.000 para o São Bento Clube de Natação. Projeto Natação de Base. O 457, também São Bento Clube de Natação, para o projeto Desenvolvendo os Cidadãos através da Prática de Natação, também R$ 7.000. O 458 prevê um repasse do CMDK, R$ 7.000 para o São Bento, Associação São Bento de Futebol, projeto A Influência do Futebol para uma Melhor Formação Social da Criança. E, por fim, o 459,
Aí, o 459 é uma suplementação orçamentária. Então, esses projetos aqui, na verdade, são para duas entidades, mas são projetos distintos, cada qual com o seu projeto de lei específico. Aquela história das pessoas físicas ou jurídicas que destacam parte do seu imposto de renda devido para essas atividades. A gente vê como isso retorna para a sociedade. Quem define para onde vão os recursos é o CMDK, Conselho Municipal de Defesa, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. São apresentados os projetos. Eu vi dias atrás, numa notícia na rádio, não me perguntem a entidade, também não vou me manifestar sobre a entidade, até porque não me recordo da entidade, de que o CMDK estava cobrando uma prestação de contas correta, porque não estava correta, sob pena da entidade ter que devolver o dinheiro. Ou seja, é muito criterioso, o CMDK é muito criterioso na aprovação dos projetos e na cobrança da prestação de contas. Por isso, eu estou bastante confortável para aprovar esses projetos. Não é uma decisão feita por uma pessoa, mas sim por um conselho que tem gente, os conselheiros são da mais ilibada conduta, e essas entidades que a gente vê aqui e outras tantas que são beneficiadas merecem todo o nosso apoio. Eu voto favorável. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knobel. Senhor presidente, senhores vereadores, esses projetos eles entraram na semana passada nessa casa, e nós sabemos da importância e da urgência que as entidades esportivas têm em receber os seus recursos que conseguem com os seus projetos. Até porque, este ano, a Fundação Municipal de Desportos mudou a forma como vai financiar o esporte em São Bento do Sul. Hoje não há mais repasses para as associações, e sim as despesas serão custeadas pelo orçamento, fazendo os orçamentos pela Fundação Municipal de Desportos. Não quero entrar no mérito, neste momento, se isso é melhor ou pior, mas, de qualquer forma, as entidades acabaram tendo algumas das suas atividades um pouco mais dificultadas, porque a gente sabe que os trâmites para que se consiga comprar pela Fundação Municipal de Desportos são um pouco mais complexos. Mas, enfim, foi uma decisão, de novo digo, foi uma decisão administrativa da Fundação Municipal de Desportos, desta gestão, e nós estamos vendo os reflexos, vamos ver como isso se reflete lá na frente. Com relação aos recursos do FIA, cada uma dessas entidades apresentou um projeto, esse projeto tem que estar muito bem embasado, as entidades têm que fazer um trabalho de muita qualidade para que os conselheiros acatem as suas solicitações e para que esse dinheiro possa ser liberado. Todos esses 5 projetos recebem, cada um deles, R$ 7.000, e vão ser destinados, obviamente, para situações específicas que estão elencadas na descrição do projeto. Sem dúvida, senhor presidente, me coloco favorável e peço ao senhor que já na próxima sessão nós coloquemos para a segunda discussão e votação esses projetos, para agilizar o recebimento das verbas pelas associações. Continua a discussão. Também vou fazer uma colocação em relação a esses projetos. Acho importante que essas entidades recebam essa subvenção, já para elas se manterem. Se eu não me engano, são 5 projetos. 5 projetos. Vai dar um valor de R$ 35.000. Só para deixar para os senhores vereadores, se houver a concordância, na segunda-feira a gente coloca eles em primeira e solicita a dispensa para colocar em segunda, para que... Hoje é a primeira. Ou fazemos a primeira. A primeira hoje, aprovamos? Podemos até fazer hoje. Deixamos para segunda-feira, eu acho que não há tanta pressa. Pode ser? Pode ser? Tá. Então, eu acho importante que essas entidades recebam, e o valor também não é tão alto, e para se manter, porque todas elas envolvem praticamente esporte e tal, e a gente também está envolvido nisso, sempre esteve envolvido nisso. Então é importante que a prefeitura faça esses repasses. Eu acho que na segunda-feira nós podemos aí discutir e aprovar esses projetos, todos eles, né? O vereador Fernando Malon, que gostaria de discutir na íntegra todos eles,
Em uma discussão só, sim, mas nós, regimentalmente, nós não podemos, por exemplo, colocar em discussão, assim, é um por um que será discutido, até por causa das... É legal, né? E a discussão também, a discussão e a votação, isso é a ordem legal, né? Não temos como fazer essa alteração. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 454/2016 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 455/2016, que autoriza o Fundo de Infância e Adolescência FIA a repassar recursos ao São Bento Handebol Clube. Solicito ao secretário, vereador Claudio Mar Votroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomendam ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 455/2016. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 455/2016 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 456/2016. Que autoriza o Fundo da Infância e Adolescência FIA a repassar recursos ao São Bento Clube de Natação. Solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomendam ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 456/2016. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 456/2016 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 457/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência FIA a repassar recursos ao São Bento Clube de Natação. Solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomendam ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 457/2016. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 457/2016 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 458/2016, que autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência FIA a repassar recursos para a Associação São Bento de Futebol. Solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomendam ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 458/2016. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 458/2016 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 459/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudio Mar Votroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 459/2016. Com a palavra, o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de suplementação orçamentária, crédito nacional especial e suplementar. O Executivo está pedindo suplementação no Fundo de Assistência Social e também no Planejamento e Urbanismo para fazer frente a
formalização de convênios com o Estado, com o governo do Estado, para a pavimentação do conjunto habitacional Wilfredo Weimann, vereador Lívio. E lá no Lençol, onde foi feito o conjunto habitacional Wilfredo Weimann, né, nossa gestão, e agora que as ruas não eram pavimentadas, e agora vão ser pavimentadas, e com o governo federal, o Ministério das Cidades, para a pavimentação da rua Mandos Jürgensen, etapas 1 e 2, e da rua José Ressler. Então, está pedindo a suspensão para fazer justamente os convênios com essas entidades. Essa emenda do governo do Estado. O vereador Lívio também falando aqui que houve uma emenda do deputado Carlos Chiodini para o Wilfredo Weimann. Então, a gente pede a aprovação, são obras importantes que estão apenas aguardando a situação para nós podermos formalizar os convênios. Então, a gente pede a aprovação de Vossa Excelência. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Grave. Senhor presidente, senhores vereadores, em análise desse projeto na Comissão de Finanças e Contas, nós entendemos que, uma vez que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência autorizou, e solicitou essa reprogramação de verbas, conforme uma resolução número 7 de 2016 do Conselho Municipal de Assistência Social, é importante que haja, até porque ações com relação à pessoa com deficiência estão pendentes de serem realizadas por conta dessa dotação. Então, mais do que ninguém, como presidente também da comissão da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, me coloco solicitando aos vereadores pela aprovação desse projeto. E com relação à suplementação que se pede do SAMAI, aí questão orçamentária, não é uma questão financeira, nesse caso é transferência de orçamento, até porque o orçamento do SAMAI está superestimado nesse sentido, por conta de uma expectativa que havia de liberação de recursos do governo federal, e esse recurso não vai mais acontecer, em torno de 11 milhões ou 12 milhões, segundo perspectivas, o governo federal não vai mais fazer essa liberação para este ano, então há uma sobra de orçamento ali, possível de ser remanejado para onde a prefeitura entenda necessário. Então, do ponto de vista legal e fiscal, a Comissão de Finanças já se manifestou pela aprovação, e eu também, aqui no plenário, também me manifesto pela aprovação, senhor presidente. E também já peço para ser colocado em segunda discussão na próxima sessão, presidente. Continua em discussão. Também vou fazer uma colocação, inclusive, vai contemplar uma rua lá no bairro de Serra Alta, que é a rua José Ressler, até o encontro com os trilhos lá, né? E é importante, seria uma solicitação antiga dos moradores lá, o pessoal que mora na Serra Alta, que representa o bairro lá, sabe disso, e também a Amandos Iegues, aqui no bairro Centenário. E a pavimentação do loteamento de Wilfredo Weimann, né? Isso é importante, né? Que seja pavimentado para acabar o problema lá, porque é bastante íngreme lá, a subida ali. Isso vem resolver a questão, vereador Pedro, a gente vai colocar também, juntamente com os demais projetos aí, para que sejam colocados na segunda-feira para serem aprovados, porque isso é o desenvolvimento do município. E nós, como queremos que o município se desenvolva, que não fique trancado nem travado, nós vamos aprovar ele na segunda-feira. Continua a discussão com a palavra, vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, nós vereadores, ali realmente precisa, aquele loteamento ali são 70 casas, e aquele, como a rua é bastante desnível, e já pedido do deputado Carlos Chiodini, ele nos atendeu, vai vir 225 mil, e também fomos contemplados do ano passado que conseguimos dinheiro através do Carlos Chiodini também, aquela escadaria ali do loteamento Zulu, que foi feita através de verba do parlamentar. Muito obrigado, senhor. Pode falar. Só fazer uma parte aqui. O loteamento, apesar de ser íngreme, a rua ser estado de chão, a gente sabe que a qualidade das casas é muito boa. Tem o posto de saúde do lado ali. Aquele posto de saúde foi feito na gestão Magno Baumann. É do lado. Não é nas duas ruas principais, do lado ali. Aquilo lá, até para contar a história ali foi interessante.
foi adquirido aquele terreno na nossa gestão, numa permuta com o empresário Alcides Rudnick. Eu fui pedir para ele o terreno doado, ele não aceitou doar, mas foi no seguinte sentido, ele queria permutar uma área. Um pequeno pedaço, acho que está a 15 ou 25 metros, ali atrás do Correio, ali atrás daquele ponto de táxi, que depois ele pôde fazer o terreno, porque o terreno dele não era regular, ali onde hoje tem o HSBC, o cartório e tal. Então, nós trocamos 25 mil metros, 25 metros quadrados, por uma área de 700 e poucos metros quadrados. Né? Foi permutado. E aí veio verbas do governo federal, e aí a emenda foi da então senadora Ideli Salvati. Foi dela. E então já estava tudo pronto, o projeto estava tudo pronto. O prefeito Magno Bauman só fez licitação e fez a obra. Então o terreno já estava lá, a verba já estava garantida, ele fez o posto de saúde. E o grande loteamento que foi feito lá, capitaneado na época pelo presidente da EMAB, o atual vereador Lírio Volpe, uma obra que nos dá bastante orgulho pela qualidade que é feito. E agora, fazendo a pavimentação lá, isso resolve muito para o bairro Lençol, ainda mais com aquela passagem que foi tão prometida e nunca se conseguia. O prefeito Severino tentou, não conseguiu, eu tentei, não consegui, o Magno tentou, não conseguiu, e agora, com a intervenção de novo do vereador Lírio Volpe, do deputado Carlos Chiodini, está sendo feito aquele pedaço lá. Então é importante a aprovação desse projeto. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 459/2016 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Quatro vereadores inscritos na palavra livre. Concede 10 minutos para cada vereador. Solicito ao secretário que faça sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Senhor presidente, eu tenho um compromisso, obrigado por me ausentar. Tá bom? Por favor, vereador. Não. Da mesma forma também precisa. Tá, por favor, por favor. Não. Sozinho na bancada toda. Nós está com a pedra ali hoje. O Malão veio até de moto, né? Foi embora na rua. Para fazer uso da palavra, eu transmito esse trabalho da mesa diretora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Tício Vladimir Ibinger. Assumindo trabalhos da mesa diretora, dando continuidade à palavra livre, colocamos o tempo de 10 minutos para o vereador presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão, para discorrer sobre os seus assuntos destinados ao dia de hoje.